Eu queria começar esse vídeo aqui, que esse vídeo fala o seguinte: dos absurdos da justiça. 2. Eu tinha feito um anterior, agora estou prosseguindo com esse. Antes de eu começar a adiantar propriamente no vídeo, eu quero dizer o seguinte, que é a justiça, apesar de terem a imagem de Jesus em todas as salas de audiência dos juízes, quando você entra lá, está lá o crucifixo da parede, aquilo ali, todo mundo é sabedor de que ali é a imagem de Jesus. De maneira nenhuma se coadunam principalmente com os pensamentos de Jesus, quando ele afirma que o pior cego é aquele que não quer enxergar, ou então que de fato enxergam e fingem que não veem, mostrando com isto uma atitude intencional de pura maldade. Jesus sabia que Judas existia, mas não esperava de fato que um novo Judas pior ia nascer para o povo e que tem traído o tempo todo a confiança do povo, que é o poder judiciário. Bem, então, os absurdos da justiça. Já passamos da hora de toda a sociedade brasileira acordar e dar um fim a todo este processo político que estamos vivendo no momento, que tem sido o tempo todo de selvageria e sem o menor respeito para com qualquer cidadão brasileiro. Temos que dar um fim à nossa tolerância com isto que vem acontecendo e sairmos para uma desobediência civil e uma revolução. Não temos mais o que esperar. Ou agimos agora, ou morreremos como covardes, pois o sistema governamental, que só vem nos oprimindo cada vez mais em todos os dias de nossas vidas, e que, se já não estávamos mais acreditando na política e vendo que durante todos estes anos em que foram eleitores diretamente e também quando foram eleitores indiretamente, através de seus pais e seus avós, viram que a política tinha os seus verdadeiros limites e que agora temos que ela definitivamente acabou. Nós vemos que a política definitivamente acabou. O sistema está falido. Com a tão sonhada democracia, que no Brasil, na prática, nunca existiu. E que agora, aqui no Brasil, o próprio poder judiciário virou uma prostituta do poder econômico. Assim, tanto como a política tem agido em função do poder econômico e ido até além, quando tem passado por cima da política para atender os interesses do poder econômico. Agora, a própria justiça tem se ocupado do lugar da política e agindo como a política, com todos os lados podres e sujos com os quais a política sempre se utilizou. E agora, no Brasil, é a justiça que faz e tem feito com as mesmas táticas corruptas da política.
que diz ela própria estar combatendo. Nós temos isto em todos os níveis de governo, sejam eles no federal, no estadual e no municipal. Temos então também, assessorando tudo isso aí, a Advocacia Geral, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Procuradoria Geral. E todos eles que, juntos com a Polícia Federal e os judiciários, trabalham muitas vezes com interesses pessoais ou de acordo com os interesses políticos, sejam eles honestos ou corruptos. O que todos nós, o tempo todo, temos visto hoje, dentro destes órgãos de governo, temos altos funcionários que vão para o exterior fazerem curso de alta especialização e que nestas universidades, principalmente nos Estados Unidos, como a Harvard é um grande exemplo aí, falado o tempo todo, e que quando voltam, ao chegarem ao Brasil, viram autênticos espiões de Estado e passam a trabalhar contra o próprio país. E depois criam hábitos de estarem sempre nestes países estrangeiros, alegando o fato de irem para fazerem palestras. É claro que por conta de todos nós, o contribuinte. Quer dizer, todos nós pagamos essa despesa deles viajarem para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou seja lá para onde for. Mas que, em verdade, vivem dando informações do que acontece aqui e muitas vezes até destruindo a imagem do Brasil e desrespeitando o seu próprio povo, como temos visto na mídias mais recente, em que estes palestrantes chamam os brasileiros de inferiores e incompetentes. Nós temos aí pessoas famosíssimas aí do Ministério Público ou da Procuradoria falando autênticas neiras contra o próprio povo brasileiro. Quer dizer, eles se superestimam como brasileiro e subestimam o restante do povo brasileiro. Quer dizer, eles são os super-heróis. Em suas palestras, ele diz que o povo brasileiro são inferiores e incompetentes. Estão agindo da mesma forma que os oficiais das Forças Armadas, quando iam para os Estados Unidos e quando voltavam para o Brasil, vinham para aplicarem aos cidadãos todas as táticas de terrorismo de estados que os Estados Unidos aplica a seu próprio cidadão ou a qualquer outro cidadão de outro país do mundo. Quer dizer, os Estados Unidos sempre aqui se utilizaram das nossas Forças Armadas, fazendo-os de espiões do país para eles, os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos se utilizam dos políticos e do próprio poder judiciário. Ou melhor, o judiciário não serve hoje só aos brasileiros, mas sim aos Estados Unidos e também a outros países estrangeiros, para o interesse deles nos países estrangeiros e não do brasileiro. Ou seja, utiliza o Estado para fins pessoais. E no momento, a sua mais recente cartada foi com a argumentação da Lava Jato. Isto é, alegando está acabando com a corrupção no país.
foi uma falsa justificativa para quebrar primeiro a Petrobras, que hoje já perdeu até agora mais de 50% do seu patrimônio. E não foi com a corrupção, mas sim com a entrega aos países estrangeiros. Quer dizer, eles, os estrangeiros, estão virando donos da Petrobras e não mais o Brasil. Em resumo, o judiciário diz estar acabando com a corrupção e, no entanto, é a corrupção que está acabando com o Brasil através do judiciário. A mesma Petrobras será principalmente dos Estados Unidos e não mais nossa. Ainda assim, o judiciário, achando pouco, acabou com muitas empresas brasileiras vinculadas à Petrobras ou a estaleiros e construtoras, também brasileiras. Quer dizer, em verdade, o judiciário nunca teve nenhuma preocupação com o país, e sim com a consolidação do golpe de Estado em que foram derrubados a Dilma e, no mesmo tempo, foi feita a desmoralização de Lula, intencionalmente, a fim de sumir com ele da política brasileira. Este foi o projeto do golpe, com total respaldo do Poder Judiciário. O mesmo Judiciário, depois de tudo isto, fez de conta que não viu nada. E mesmo agora, e depois do golpe consolidado, visto pela maioria da população brasileira e que vem através do próprio judiciário pedir a anulação do golpe e a volta da Dilma à presidência da República, o ministro do Supremo resolveu sentar em cima do processo e nega-se a colocá-lo em pauta de votação para ser esquecido, como a maioria dos 90 processos que existem lá dentro do Supremo, quando interessa aos ministros do Supremo, e acabam prescrevendo, e os culpados dos crimes serem inocentados. Tudo isto é um deboche para a sociedade. E a presidente do Supremo, que também é uma mulher, a procuradora da República, que também é uma mulher, não tem nenhum interesse em defender a ex-presidente Dilma, que é uma mulher. Sabendo de tudo que Dilma é inocente, a presidente do Supremo não toma nenhuma atitude para colocar este processo em votação. O que nós vemos, de fato, é que o judiciário faz o que quer neste país e que não há ninguém que possa impedi-los e exigir nada deles. Daí o seu lema de extrema arrogância e prepotência. Ordem judicial não é para ser contestada, e sim para ser cumprida, ainda que sejam incoerentes. Afinal, eles, membros e juízes do Poder Judiciário, não se julgam igual a Deus, mas sim maiores que ele, Deus. E agora, no julgamento do Lula, no tribunal do TRF4, lá no Rio Grande do Sul, ficou consolidado a prepotência e o deboche de uma justiça que neste país tem sido o tempo todo falha e que, quando quer, criam suas próprias leis, não respeitando nem um pouco as leis que já encontram-se escritas. Quando os juízes decidem, muitas vezes tratam as leis como se fosse um poema.
e dão suas próprias interpretações e dão a sua sentença e doam a quem doer. Pouco lhe importam. O tribunal TRF4, lá no Rio Grande do Sul, julgou Lula com o menosprezo e os tratou como um verdadeiro bandido ainda mais perigoso, já que aumentou a sua pena. E vale salientar, com sorrisos entre os juízes, como se estivessem debochando do próprio réu, Lula, que estava ausente, e na cara do seu advogado, que estava presente. Há quem acredite que a justiça não é uma vingança, mas engana-se quem pensa assim, pois se tal fato fosse verdadeiro, depois de ter cumprido a sua pena para com a sociedade, não é? É que a nossa elite, a nossa justiça justifica, é que o cidadão é preso para cumprir a pena que ele cometeu contra a sociedade, né? Só que isso é uma baboseira, é uma conversa fiada, para boi bobo dormir, não é nem boi esperto, é boi bobo dormir. E o cidadão que cometeu um crime deveria sair limpo de sua ficha policial, mas no entanto isto nunca aconteceu, e o mesmo terá seus antecedentes criminais registrados para o resto de sua vida, dificultando toda a sua vida social e impedindo que o seu retorno ao trabalho a qualquer uma empresa. Na verdade, a justiça não quer que o mesmo seja solto, e sim que morra preso dentro da cadeia, como é o agrado da elite deste país, que fez essa própria justiça. O que nós podemos resumir com tudo isto é nos seguintes fatos: na sociedade sempre haverá confronto de ideias e de comportamentos. Isso é da natureza humana. E que as leis são impotentes e não mais do que tentativas de disciplinar as ações humanas, mas que quase sempre são falhas e muitas vezes irracionais. Vou dar um exemplo aqui para você. Você bota um cara 30 anos na cadeia para ele se arrepender de um crime. 30 anos para ele se arrepender, para ele pensar 30 anos pensando se arrepende do crime. Então seja mais direto, justiça. Então você mate. Para dizer que ele tem que 30 anos pensando, você está matando ele. Não diretamente, mas indiretamente. Porque você acaba com a vida de um homem dentro de uma própria cadeia. E que os aplicadores das leis ou os juízes nada mais são, em sua maioria, arrogantes e prepotentes e, acima de tudo, parciais, distantes das realidades e, muitas vezes, um obcecado e compulsivo aplicador destas mesmas leis. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.